Olá, sejam bem-vindos aos Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves e hoje eu venho aqui trazer um bate-papo para vocês sobre tendências para o varejo em 2024 com a Patriciana Rodrigues, que é presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos. Tudo bom, Patriciana? Seja bem-vinda. Oi, Kerlia, tudo ótimo. É um super prazer estar aqui conversando com você, compartilhando um pouquinho do que a gente acredita que são as tendências para o varejo nos próximos anos. Muito bem. Patriciana, vamos começar falando sobre as principais expectativas do mercado varejista para 2024. A gente tem um desafio grande quando se fala de varejo, porque a gente vem passando aí por alguns anos pós-pandêmico, né? Então, a pandemia desestruturou um pouquinho, algumas lojas acabaram tendo que se reinventar, então é um desafio grande. A gente está com algumas instabilidades mundiais, globais, essas incertezas acabam impactando nos nossos consumidores, e o varejo vai precisar estar atento a todas essas mudanças. O varejo onde eu atuo, que é a Pague Menos, é o varejo farma, é um varejo super resiliente. Então, a despeito de ter todas essas incertezas, o consumidor continuará precisando de medicamentos, de produto de higiene. Então, a gente está muito atenta a essas demandas, a essas necessidades. Não vai ser um ano muito fácil, mas com pessoas capacitadas, né? Pessoas que estejam imbuídas em entregar sempre o melhor para os seus clientes, a gente vai conseguir almejar aí números positivos. Perfeito. E com o avanço tecnológico, como que você enxerga o papel da inteligência artificial e da automação no varejo em 2024? Eu tive recentemente na feira lá na NRF, acho que a gente vai já falar um pouco sobre ela, e lá a gente viu muito a participação não só da inteligência artificial para os próximos anos, como também a parte da automação. Eu entendo que quando a gente fala de varejo, normalmente o varejo atua com margens muito apertadas. Então, tudo que você tiver de tecnologia que gere produtividade, que ajude a diminuir custo, essas tecnologias vão ser bem-vindas. Então, eu acredito que, por um lado, as automações vão proporcionar isso. Então, aquelas atividades que são de muita repetição, que a gente pode, através da automação, gerar mais produtividade, elas vão ser mais rapidamente internalizadas dentro do varejo. E a inteligência artificial, ela veio para ficar, sem sombra de dúvidas. Não é uma tendência que vem, vai, é uma nova forma de atuar do ser humano, assim como veio a internet lá atrás, que veio para ficar. A inteligência artificial é um novo meio, né? Se você não operar com ela, dificilmente você vai conseguir estar dentro da melhor performance que um varejista pode entregar. Mas ainda as iniciativas são embrionárias, né? A gente tem alguns varejistas que já conseguem projetos pilotos ou em algumas áreas explorar a inteligência artificial, outros um pouco mais, mas você ainda não vê navegando em todos os lugares. Mas é importante a gente estar atento a isso, aprender cada vez mais como utilizar a inteligência artificial a nosso favor, porque não tem como operar nos próximos anos se não for utilizando esse recurso tão importante para todos nós, né? E, na tua opinião, quais são as principais tecnologias emergentes que podem transformar essa experiência do consumidor? O varejo, de uma forma geral, como eu falei, ele vai precisar se transformar. Por quê? Porque com o advento da internet, com o e-commerce, ficou muito fácil qualquer pessoa fazer qualquer compra na palma da mão. Então, o varejo ele vai precisar, para explorar os multicanais, fazer com que o consumidor queira interagir com seus diversos canais. E a loja física, ela vai precisar promover um ambiente diferente, um ambiente de experiência, como se toda loja física fosse uma oportunidade do cliente interagir de forma prazerosa com aquela atividade, com aquela marca, com aquele serviço. E para essas interações serem prazerosas, sejam interações sem atritos, cada vez mais fluidas, a gente vai precisar de tecnologias. Então, eu acho que tudo que vier para informar o consumidor, para empoderar o vendedor, vou te dar um exemplo do que a gente tem trazido para a Pague Menos.
Hoje, o consumidor chega na Pague Menos, às vezes ele chega sabendo muito. Ele entra lá na internet, faz um Google e já sabe qual é o produto, o que é que ele entrega, quais são os benefícios. O nosso vendedor, se ele não estiver preparado, capacitado, ele pode demonstrar uma certa insegurança. Então, a gente tem trazido um ferramental, por exemplo, de um chatbot para o vendedor, para ele poder pesquisar todos os atributos que o produto tem, quais vão ser as próximas versões daquele produto, para ele estar se antecipando ao que o consumidor pode achar, né? Quais são as interações que esse produto pode ter com outros produtos, se tem interação medicamentosa, no caso nosso, nociva, no caso de dermocosmético, né? Se eu utilizar esse produto, quais outros produtos podem ser compostos na cesta. Então, esse chatbot que a gente está oferecendo e colocando na mão do nosso consumidor é uma tecnologia que eu entendo que cada vez mais vai ser utilizada para poder empoderar o vendedor e a gente ter uma experiência maior. O próprio caixa não físico, né? Você tem já alguns caixas de autoatendimento, tem caixas que são volantes, em qualquer canto da loja você pode finalizar uma compra. Eu acho que isso é uma tendência que vai estar cada vez mais presente, onde o próprio vendedor ele não precisa de ser direcionado para um outro vendedor para concluir a compra, ele sozinho consegue fazer o processo todo. Então, é uma outra coisa que eu acho que vai caminhar bem nesse sentido. Tem a parte das telas. Então, os iPads, as telas com informação, com interação. Então, você faz uma certa jornada de perguntas e à medida que o consumidor vai respondendo, ele vai direcionando para o produto que é mais aderente à necessidade dele. Então, são tecnologias que estão caminhando. As etiquetas de radiofrequência para acompanhar todo o movimento do produto e até mesmo para utilizar como forma de informar o consumidor. Então, se você põe uma etiqueta de radiofrequência embaixo de um produto, na prateleira, na hora que o cliente puxa aquele produto, pode aparecer aqui na tela quem é aquele produto, quais são as fragrâncias, quais são os atributos. Então, tem algumas tecnologias que a gente viu e eu entendo que cada vez mais elas vão ser utilizadas para empoderar o vendedor e para gerar uma venda com menos atrito, mais fluida e com mais informações, né? Porque a informação fideliza. Com certeza. E o conceito phygital, né, que é exatamente isso que a gente estava falando agora na pergunta anterior, ele tem ganhado muito destaque, principalmente no mundo do varejo, né? Então, como que as empresas estão integrando as experiências físicas e digitais para proporcionar uma jornada mais fluida aos consumidores e quais são os principais desafios nessa integração? Um desafio super grande, né, que logo quando começou as vendas em outros canais, a gente percebia que dentro da própria empresa existia uma concorrência entre canais. Então, eu tinha o time operação de loja, eu tinha o time do e-commerce, eu tinha o time do app, eu tinha um time da entrega em domicílio. E depois a gente foi percebendo, com o amadurecimento do estudo e da análise desses canais, que o consumidor, ele não enxerga a empresa por canal. Não é o app da Pague Menos e a loja física da Pague Menos. É a Pague Menos. Então, quanto mais integrada tiverem essas operações, mais fácil o consumidor entender essa jornada e mais fácil o consumidor interagir com todos esses canais. Então, a Pague Menos, ela está muito atenta a tudo isso. Hoje a gente tem parcerias com super apps, tem o nosso próprio app, tem site, tem venda para vizinhança, né? Então, a Last Mile que a gente mesmo faz, tem entrega em domicílio. A gente tem trabalhado para que o consumidor tenha a possibilidade de comprar do jeito que ele quer e receber do jeito que ele deseja. Então, ele pode comprar na loja física e receber em casa, ele pode comprar pelo site e coletar na loja. Essa integração facilita a vida do consumidor e promove uma jornada mais fluida. E falando de digital, né, tem uma experiência, porque às vezes a gente pensa que o físico e o digital está só pelos canais. Mas existe uma experiência digital que a gente está entregando hoje na farmácia que é totalmente disruptiva. Lembra que eu já falei que a gente tem que fazer uma transformação no varejo. No varejo farma não vai ser diferente. Então, o varejo farma, ele deixa de ser um varejo onde você entrega uma receita e ganha uma caixinha, ou entrega o dinheiro e ganha um produto, para deixar de ser transacional para ser relacional. Hoje, o varejo farma cuida da sua saúde.
E por que eu trouxe esse tema? Porque ele tem a ver com o FIDigital. Eu tenho um farmacêutico fisicamente para lhe atender, para fazer toda a parte de anamnésia, entender as suas demandas. Se ele conseguir resolver ali, está resolvido. Se ele entender que você precisa de um profissional médico, aí ele pega o digital, através da força da tecnologia, com a telemedicina e coloca um médico na sua frente. Então, tem um farmacêutico físico, tem um médico digital, para a gente poder oferecer esse serviço, esse atendimento físico e digital. Então, o físico e digital não está só no canal, está também nas interações que você pode promover utilizando a tecnologia e o humano. É um combo, né? Combo da saúde. É todo um ecossistema para garantir que a dor do cliente seja sanada, né? O desejo dele de encontrar uma solução, a gente possa entregar numa jornada cada vez mais fluida, com menos atrito. Perfeito. E, Patriciana, como que as práticas de ESG estão influenciando as decisões de compra dos consumidores e quais ações as empresas estão tomando para tornar suas operações mais sustentáveis? Esse é um tema super importante. A gente vê cada vez mais ele estando nas pautas, sejam dos conselhos, sejam dos comitês executivos, e também quando você vai falar sobre poder de decisão, né? A árvore de decisão do consumidor está cada vez mais em voga, a empresa ter uma consciência, né? Ter a consciência do planeta, ter a consciência das pessoas e da interação com as pessoas e ter uma estrutura de governança muito forte, né? Valores, éticas, integridade, respeito. Então, esse é um tema que, por exemplo, lá na Pague Menos, a gente leva muito a sério. A gente tem uma agenda ASG, com metas, com compromissos, com marcos temporais. Então, eu tenho metas de sustentabilidade que têm impacto com o planeta para 2024, 2025, 28 e 30. Eu tenho metas que têm a ver com diversidade, equidade, ambiente de inclusão, ambiente saudável mentalmente, relações entre as pessoas que tem cada vez mais respeito, com marcos e com metas e compromissos para 2024, 25, 28, 30. E da mesma forma a parte de governança. Então, eu entendo que até pouco tempo se falava muito, mas a decisão ainda era por preço. Hoje não é mais ou qualidade, ou sustentabilidade, ou preço. É qualidade, sustentabilidade e preço. Qualidade e preço. Então, o consumidor quer tudo. E para ele ter tudo, a gente precisa ter uma estratégia que todas essas ações de ESG suportem a estratégia. Não dá para só abraçar a árvore, né? Porque isso não sustenta a estratégia. Mas eu preciso entender que se eu vendo um medicamento, eu preciso ter o descarte correto desse medicamento. Porque eu preciso ter cada vez um planeta mais saudável, para ter clientes mais saudáveis, para a gente poder ter uma sustentabilidade da empresa e do negócio. Então, é uma visão que é cada vez mais holística, né? A gente fala, por exemplo, de equidade de gênero, cada vez mais mulheres em papel de liderança. Não é porque é uma questão social de ter mais mulheres lá, é porque a estratégia do negócio depende disso. Porque quando eu tenho executivos diversos, diversidade de gênero, diversidade cultural, diversidade de background, eu tenho soluções mais diversas, soluções mais criativas. E com soluções mais criativas eu me diferencio muito mais. Então, o consumidor entende isso, o consumidor percebe isso e na hora de escolher ele vai levar em consideração todas essas coisas, né? Com certeza. E esse ano, agora falando da NRF, né? Esse ano você participou da NRF como speaker, né? E contou um pouco da sua experiência com a rede de farmácias Pague Menos para o mundo, né? Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi essa experiência de falar para o mundo o que vocês estão fazendo aqui no Ceará. No Brasil também, né? Mas botar aqui no Ceará porque, enfim, vocês são daqui, né? Kelly, foi uma experiência muito legal. Eu tenho o privilégio de vivenciar a NRF já há alguns anos. Então, essa NRF de 2024 foi a minha quarta NRF. Eu não vou todos os anos, eu vou um ano, salto 2, 3, depois vou outro ano. Os nossos executivos, no ano que eu não estou lá, vai o presidente, né? O presidente executivo, ou então no outro ano vai um diretor, mas a gente faz questão de se fazer presente, porque a NRF é uma feira super importante. Ela é uma feira que ela congrega diversos países, ela tem a exposição de muitos players importantes, sejam do varejo ou fornecedores de serviços de tecnologia para o varejo. Então, estar lá na NRF é importante para a gente perceber o que é que vem aí de novidade, o que é que vem de tendência. Existe até um jargão que é engraçado, que nem tudo que você vê na NRF
acontece na prática. Vou dar um exemplo. Em uma das vezes que eu tive na NRF, a Pague Menos estava num momento, assim como ela tem sido sempre, de franco crescimento, né? A gente tem uma história aí de 42 anos de muito sucesso, como você disse, saiu daqui do Ceará para todo o Nordeste, para o Norte, para o Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Hoje, desde 2009 que a gente está presente em todas as unidades da federação, né? Então, estar lá na NRF, ver essas tendências, eu fui nesse ano e na época a gente estava com um planejamento estratégico de abrir 129 lojas. E eu fui para a NRF e foi um ano onde todos os palestrantes da NRF estavam dizendo que a loja física iria desaparecer. E a gente surtou. Como é que eu estou com um planejamento para abrir 120 novas lojas e a NRF está dizendo que as lojas físicas vão desaparecer? Não é verdade. Nem hoje isso é verdade. Então, a gente vê aí, lógico, algumas lojas fechando, algumas empresas que, infelizmente, não conseguiram se sustentar, mas muita loja voando. E tem mais loja abrindo do que loja fechando. E a Pague Menos, desde aquela época para cá, abriu lojas e mais lojas, adquiriu a Extra Farm, então adicionou 400 novas lojas. Então, nem tudo que você ouve na NRF vira fato. Há 2 anos, a gente ouviu muito falar sobre metaverso, como se fosse uma coisa que explodir para cá, para agora. Não é exatamente assim, né? Então, qual foi a grande maravilha quando você fala que a gente está lá na NRF falando da nossa história? É que é necessário, quando você vê essas tendências, você tropicalizar. O que é que daquilo ali que estão falando, que faz sentido para o nosso negócio, que faz sentido para o nosso país, que a gente pode adaptar, ou que não adianta a gente investir força naquilo porque não vai dar jogo, né? Então, lá na NRF desse ano, eu tive o privilégio de ser uma das speakers falando dentro do Harvard Club, que é um espaço super tradicional, né? De referência mundiais, globais, do que diz respeito à gestão, à administração. E a gente foi falar sobre cultura. A importância de você valorizar a cultura. E a importância da cultura sustentar as estratégias. Por isso você falou sobre a ASG. Se o ASG não está interligado à estratégia, ele por si só não vale. Então, a cultura, os valores, o propósito da empresa tem que sustentar a estratégia. A gente foi falar um pouquinho sobre isso, né? Foi falar sobre nem tudo que você vê que dá muito certo no lugar vai dar certo em todos os lugares. Precisa adaptar. A gente ouviu muitas pessoas da Índia falando. Será se a referência americana vai conseguir casar com o mercado indiano, casar com o mercado brasileiro? Então, é necessário que tenha uma observância, que tenha uma maturidade para que a gente aplique aquilo que funciona, aquilo que de fato vai fazer diferença. O tema esse ano era você estar atento ao que de fato importa. Então, você precisa entender o que é ruído, o que é buchicho, o que vai navegar e vai morrer, vai ter voo de galinha, ou o que de fato vai vir para ficar. Então, a fala nossa lá foi lá, trazendo, olha, o que a gente viu nas outras NRFs que a gente conseguiu colocar em prática no nosso negócio, na Pague Menos, e o que culturalmente a gente precisou adaptar para poder essas coisas se encaixarem, né? Foi muito bacana essa experiência de estar falando um pouquinho do nosso Ceará para o mundo. Ah, com certeza, eu imagino. E baseado nas últimas tendências e no que você viu na NRF, né, falando sobre a tropicalização, né, quais as principais estratégias que você acredita que serão adotadas pelo varejo ao longo do ano aqui no Brasil e aqui no Ceará também? Tiveram várias coisas que é importante a gente dar destaque. Eu não vou conseguir passar por todas elas, vou escolher aqui algumas, mas eu entendo... Cita 3. Eu entendo que uma coisa que eu aprendi é que as mídias sociais, Instagram, TikTok, algumas delas que a gente pode acreditar que podem ser vilões, e eu como mãe de filho, adolescente, às vezes ficava dizendo, menina, sai desse TikTok. Essas ferramentas, assim como a bomba atômica, assim como o dinamite, assim, ela tem os pós e os contras. Se você utilizar bem, você pode fazer muita coisa. Então, o TikTok, que é uma ferramenta que a gente achava que era de dancinha, ela é super importante para gerar negócio, para influenciar, para gerar tendência. Então, eu acho que os grandes gestores de comunicação dentro das empresas precisam estar atentos a esses novos canais que estão surgindo. Então, em
entender quem são os influenciadores e como utilizá-los, entender quais são esses canais de mídias sociais e como utilizá-los, isso é muito importante. E a gente viu diversos casos de sucesso da utilização desses canais de mídias sociais, né, que geram informação e não só entretenimento, né, mas também entretenimento. Vi também uma outra tendência muito importante, que o varejo, ele, com a captura dos dados dos clientes, ele tem informações muito preciosas. E utilizar essas informações em prol do cliente, para oferecer para ele uma solução mais adequada à necessidade dele, vai ser uma tendência. E como é que a gente vai transformar isso, né? Como é que a gente vai tornar concreto? Através do retail media. Então, eu vou ter dentro das nossas lojas a possibilidade de, quando você chegar na loja, eu poder oferecer para você, porque eu te conheço, o melhor que os meus parceiros da indústria têm. Então, eu vou poder oferecer para a indústria, você quer conhecer um pouco mais da Kerlia, sem dizer quem é a Kerlia, porque a gente tem uma lei geral de proteção dos dados, sem expor a Kerlia, mas dizer assim, você quer conhecer melhor a Kerlia e entender se tem algum produto teu que é muito bom para ela, eu vou ser a responsável por fazer essa curadoria. Ver o que é que a indústria tem de bons produtos, ver o que é que o comportamento da Kerlia me mostrou e dizer, Kerlia, eu tenho isso aqui de muito bom, você quer? Então, esse tipo de interação, indústria e consumidor final, utilizando o varejo, e não só os veículos de massa, como TV, YouTube, Google, o próprio varejo pode se apoderar disso, e isso é uma grande tendência. O varejo utilizando essas informações que são deles e do cliente, em prol do cliente, e utilizar a indústria para se conectar mais rápido com o consumidor. É uma outra tendência. A gente falou da inteligência artificial, então isso é uma outra tendência que a gente não tem como ficar fora. Não dá para ser do dia para a noite colocar tudo, mas a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, na Pague Menos, e eu acho que vale a pena você começar a se questionar. E aí é uma transformação muito grande, até mesmo cultural e educacional. Porque nós, enquanto alunos, quando a gente estava nas cadeiras das universidades, dos colégios, a gente foi ensinado a responder. Agora, a gente precisa ser ensinado a perguntar, né? Então, a gente precisa aprender a perguntar bem, porque a depender do que você utilizar de inteligência artificial, essa inteligência artificial vai procurar fazer um random aí de tudo que tem informação daquela tua pergunta e trazer essas respostas. Então, a gente vai analisar a resposta e saber perguntar bem, ao invés de sermos nós que vamos responder, né? Então, tem uma outra mudança e os líderes vão ter que estar atentos a tudo isso. E a parte da automação, que a gente já começou a nossa conversa falando disso. Então, gerar produtividade, diminuir custos para o varejo é primordial, é essencial. Não tem como você ter uma vida duradoura no varejo se você não estiver atento a cada centavo. Cada centavo conta. Então, a automação em prol de uma produtividade, de uma diminuição de custo, é sempre muito bem-vinda e a gente tem que estar atento a tudo isso. Perfeito. E o varejo, ele é conhecido por sua capacidade de inovação e resiliência também, que você falou lá no início, né? Então, eu queria que você falasse para a gente quais são os exemplos mais notáveis de inovação no varejo que você espera ver em destaque ao longo de 2024. Eu falei um pouquinho sobre o Hub de Saúde, né, da Pague Menos como um ecossistema que ele não é transacional, relacional, como uma solução completa. Então, eu entendo que a gente está caminhando numa transformação muito grande, é bem disruptivo, porque imagina que hoje mais de 70% da população ela é dependente única do SUS. E aqui eu não estou trazendo nenhum desmérito a esse serviço único de saúde, que é referência globalmente, mas nós estamos falando de um país de dimensões continental, com um volume populacional muito grande, então é uma pressão muito grande que o SUS tem. E a gente tem uma concorrência de casos, né, de saúde de baixa complexidade, concorrendo com coisas extremamente complexas e urgentes, e tudo vai para a mesma fila. Então, a gente entende que uma grande transformação que o varejo de saúde vai passar, o varejo farma vai passar, é ser um hub de saúde para fazer triagem. Os casos de baixa complexidade podem ser solucionados ali na farmácia da esquina, que é um varejo de proximidade, um varejo de recorrência, e as coisas de uma média e alta complexidade vão para hospitais. Só para você ter uma ideia, um número também muito forte, além de 70% das pessoas serem independentes únicas do SUS, mais de 60% dos casos de pessoas que estão em hospitais, elas não precisavam estar no hospital. Ela conseguiria resolver o problema dela de forma muito simples.
Para trazer aqui um exemplo básico, se o que você tem é gripe, Covid, resfriado ou alergia, tem pessoas que passam semanas num posto, numa fila, para ser atendido, para saber se o que ela tinha é resfriado, alergia, gripe ou Covid. Depois de uma semana, 2, se foi Covid, ela já passou para todo mundo, se foi gripe, ela já ficou boa. Se é uma coisa mais complexa, ela passou muito tempo ali na fila. Então, isso pode ser resolvido numa farmácia. Faz um testezinho para ver se é influenza, para ver se é Covid, resolveu ali na hora. Se entendeu que é alergia, coloca um médico, um alergologista para falar através da telemedicina, está resolvido o seu problema. Né? Então, a gente entende que uma grande transformação é utilizar a tecnologia para diminuir os atritos nas jornadas e a gente ter soluções cada vez de maior qualidade, principalmente quando se fala de saúde, que é uma grande dor no nosso país. Com certeza. E, Patriciana, a gente encerrou aqui a rodada de perguntas e agora a gente abre sempre um espaço para os nossos convidados fazer suas considerações finais, tá bom? Então, você fica à vontade, pode fazer suas considerações finais. Eu queria aproveitar para trazer assim, um certo conforto e uma segurança. Quando a gente fala de automação, quando a gente fala de inteligência artificial, sempre tem um receio, e nós, né? E o humano, e os postos de trabalho que vão acontecer. Sempre vai ter espaço para todo mundo. Imagina você, a gente fez lá em uma das palestras, algum tempo atrás, lá na NRF, teve esse caso que me chamou muita atenção. Algum tempo atrás, trazendo como referência Paris, né, a cidade da luz, quando não existia energia, os postes de Paris, eles eram acesos por lamparinas. Então, existia a profissão da pessoa que tinha que acender todos esses postes e depois, em um dado momento, apagar todos esses postes. Quando veio a energia, aí você imaginou, pronto, morreu. Não tem mais esse poste. Não tem mais. Quantos outros postos surgiram com a vinda da energia elétrica? Então, as pessoas... Teve que ter o eletricista, teve que ter a pessoa para construir isso, para construir aquilo. Então, a inteligência artificial vai mudar a maneira de jogar, mas sempre vai precisar dos jogadores, sempre vai precisar do humano para ter a comunicação, para ter a empatia, para ter a criatividade. Então, quando se fala desses fantasmas, né, da inteligência artificial, pode acalentar o coração, porque sempre o humano vai precisar do humano para ter as relações saudáveis e relações duradouras, né? Então, eu acho que por mais que a gente olhe assim para essa inovação, sempre vai ter aqui, ó, a Kerlia, a Patriciana conversando, contando história, dizendo o que vem de novo por aí. Perfeito. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradeço aqui a participação da Patriciana, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.